Ele tinha apenas 24 horas para encontrar uma esposa. Ou perderia toda a fortuna que levou uma vida para construir. Mas no meio do desespero, surge uma jovem humilde, que ele jamais imaginou cruzar seu caminho. Mas existe um segredo devastador no passado. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. São Paulo respirava dinheiro e ambição. No epicentro financeiro da maior metrópole do país, entre vidros espelhados da Faria Lima e o vai e vem incessante de executivos e especuladores, Adrien Belmont reinava como um imperador moderno. Aos 38 anos, comandava um império que se estendia do agronegócio à tecnologia, das mineradoras aos investimentos imobiliários. Seu nome ecoava nas bolsas de valores, nas páginas dos jornais econômicos, nos corredores do poder. Um homem feito de gelo e ambição, moldado por perdas precoces e traições familiares que ensinaram a ele uma lição cruel. Sentimentos são luxos que homens poderosos não podem se dar. Órfão desde os 12 anos, quando os pais morreram. Em um acidente de avião, foi criado pelo avô paterno, Henrique Belmont, um patriarca implacável que via emoções como sinais de fraqueza. Amor é distração, Adrien. Poder é eterno. Repetia o velho todas as noites, moldando o neto à sua imagem e semelhança. E Adrien aprendera bem a lição. Suas relações eram transações, suas conquistas, estratégias, seu coração, uma câmara frigorífica onde nada florescia. Até aquela manhã de terça-feira, quando os advogados da família se reuniram no escritório de Mogno para a leitura do testamento do patriarca recém-falecido. Adrien esperava formalidades, a transferência natural de um patrimônio que já administrava há anos, mas o universo reservara uma ironia amarga. O Dr. Castellano, advogado da família há 3 décadas, limpou a garganta e leu uma cláusula que ninguém conhecia, escondida nas últimas páginas do documento. Deixo minha fortuna e o controle total das empresas para meu neto Adrien Belmont, sob uma única condição. Ele deve estar casado e constituir família legítima no prazo de 24 horas, a partir desta leitura. Caso contrário, todos os bens serão transferidos para a Fundação Esperança, administrada pelo consórcio Tavares em Associados. O silêncio na sala era ensurdecedor. Adrien sentiu o sangue gelar nas veias. Tavares em Associados eram seus maiores rivais, homens que há anos tentavam destruir seu império. E o velho, mesmo morto, conseguira colocar uma armadilha perfeita. 24 horas. Um prazo impossível para um homem que transformara a solidão em filosofia de vida. Nos primeiros momentos, Adrien tentou resolver a situação como sempre fazia, com dinheiro. Ligou para agências de casamento por contrato, procurou ex-namoradas dispostas a um acordo milionário, ofereceu quantias astronômicas para qualquer mulher disposta a assinar um papel. Mas cada tentativa fracassava de forma humilhante. Umas queriam mais dinheiro do que ele podia oferecer, sem despertar suspeitas. Outras tinham segundas intenções óbvias. E algumas simplesmente sentiam prazer em vê-lo implorar, ele que jamais se curvara diante de ninguém. Enquanto as horas escoavam como areia entre os dedos, Adrien percorreu as ruas de São Paulo em seu Porsche preto, a mente fervilhando em busca de uma solução. Foi quando o destino decidiu intervir de forma inesperada. Em uma das ruas do bairro da Liberdade, ele quase atropelou uma jovem que carregava uma caixa de flores e tropeçou bem à sua frente. Eva Morelli tinha 23 anos e carregava nos ombros muito mais peso do que deveria. Filha de imigrantes, italianos que chegaram ao Brasil sonhando com prosperidade, herdara apenas dívidas, responsabilidades e uma floricultura decadente no centro da cidade. Seus pais haviam morrido em um acidente quando ela tinha 16 anos, deixando-a responsável pela mãe enferma que sofria de Alzheimer e por 2 irmãos gêmeos de 15 anos. Sua vida era uma sucessão de sacrifícios silenciosos, trabalho árduo e sonhos guardados em cadernos de poesia que escrevia nas madrugadas insones. Naquela manhã, Eva voltava do mercado de flores da CEAGESP com uma carga de rosas para um casamento, quando o salto de sua sandália se quebrou. Desequilibrou-se e a caixa voou de suas mãos,
espalhando pétalas vermelhas pela calçada como gotas de sangue sobre o asfalto. O Porsche freou a poucos centímetros dela, e Adrian desceu do carro com o coração disparado, não pela adrenalina do quase acidente, mas pela visão da jovem ajoelhada no chão, recolhendo as flores com lágrimas nos olhos. Ela era bonita de uma forma que ele jamais havia experimentado. Não a beleza artificial das mulheres de seu círculo social, moldada por cirurgiões plásticos e maquiadores profissionais. Eva possuía uma beleza natural, serena, quase selvagem. Cabelos castanhos ondulados que escapavam do rabo de cavalo, olhos cor-de-mel que refletiam uma mistura de força e vulnerabilidade, e uma boca que parecia esculpida para sussurrar poesias. Quando ela levantou o olhar e o encarou, Adrian sentiu algo se mover dentro de si, algo que ele acreditava estar morto há muito tempo. "Me desculpe", murmurou Eva, ainda recolhendo as flores. "Eu não vi o senhor chegando. Espero não ter arranhado seu carro." A simplicidade da preocupação dela o desconcertou. Qualquer outra pessoa tentaria extrair dinheiro da situação, forjaria lesões inexistentes, chamaria advogados. Mas Eva apenas se preocupava com um arranhão que nem sequer existia. Adrian se agachou, ajudando-a a recolher as rosas, e quando suas mãos se tocaram por acaso, uma corrente elétrica percorreu seu corpo inteiro. Foi então que a ideia surgiu. Louca, impossível, mas talvez a única saída. Ele observou Eva com novos olhos, avaliando não apenas sua beleza, mas sua índole, sua honestidade natural, a força que emanava dela apesar da fragilidade aparente. E tomou uma decisão que mudaria, para sempre, o destino de ambos. "Eu preciso da sua ajuda", disse Adrian, ainda agachado ao lado de Eva, recolhendo as últimas rosas espalhadas pelo chão. As palavras saíram de sua boca antes mesmo que ele pudesse processar completamente o que estava prestes a propor. "E você precisa da minha." Eva ergueu os olhos, confusa. O homem à sua frente era claramente de outro mundo. O terno italiano, impecável. O relógio que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano. O perfume caro que misturava notas amadeiradas com algo indefinivelmente masculino. Mas havia algo em seus olhos escuros, uma urgência que ela não conseguia decifrar, que a fez permanecer ali ouvindo. "Não entendo", murmurou ela, levantando-se e sacudindo o vestido simples. "Como o senhor pode precisar da minha ajuda? Nem nos conhecemos." Adrian se ergueu também, toda a sua imponência de 1,85 m se manifestando. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu nervoso. Não havia tempo para estratégias elaboradas, para jogos psicológicos ou manipulações sutis. Restavam-lhe apenas 14 horas, e diante dele estava talvez sua única chance de não perder tudo pelo que havia lutado a vida inteira. "Eu sei que isso vai soar insano", começou ele, passando a mão pelos cabelos escuros. "Mas eu preciso me casar, hoje. E você? Você precisa de dinheiro para cuidar da sua família." Eva piscou, certa de ter ouvido errado. "Como o senhor sabe sobre minha família?" "Eu não sei", admitiu Adrian. "Mas posso ver. As mãos calejadas do trabalho, o vestido que já foi reformado mais de uma vez. O cuidado com cada rosa, como se fosse preciosa demais para ser desperdiçada. Você carrega o mundo nos ombros, não é?" A precisão da observação a atingiu como um soco. Eva sentiu as lágrimas ameaçarem brotar novamente. Era isso mesmo. Ela carregava o mundo nos ombros desde os 16 anos, quando se viu responsável por pessoas que amava mais que a própria vida. A mãe, que algumas vezes nem a reconhecia, perdida nas névoas do Alzheimer. Os irmãos gêmeos João e Pedro, que ainda estudavam e dependiam dela para tudo. A floricultura que mal pagava as contas. As dívidas que se acumulavam, o aluguel atrasado, os remédios caros. "O senhor está louco", disse ela, dando um passo para trás. "Não sei que tipo de brincadeira é essa, mas... 50 milhões de reais, interrompeu Adrian. "Deposito 25 na sua conta hoje mesmo, antes do casamento. Os outros 25 em um mês. Suficiente para quitar todas as suas dívidas, tratar sua mãe na melhor clínica do país
garantir o futuro dos seus irmãos e ainda sobrar para você recomeçar a vida. Eva sentiu o mundo girar. 50 milhões de reais. Uma quantia tão absurda que seu cérebro se recusava a processar. Isso é impossível. Ninguém paga tanto por um casamento de mentira. Não seria de mentira, disse Adrian, e havia algo em sua voz que a fez estremecer. Seria real no papel perante a lei, apenas temporário. 1 ano no máximo. Depois disso, divórcio amigável, e cada um segue seu caminho. Mas por quê? Eva balançava a cabeça, ainda tentando entender. Por que eu? Por que não alguma dessas socialites que devem morrer de vontade de se casar com o Senhor? Adrian hesitou. Como explicar que havia tentado exatamente isso e falhara miseravelmente? Como contar que todas as mulheres do seu círculo social eram tão calculistas quanto ele, e que nenhuma aceitara um contrato sem tentar renegociar termos impossíveis? Como admitir que havia algo nela, naqueles olhos honestos e naquela força silenciosa, que o tranquilizava de uma forma que ele não compreendia? Porque você é diferente, disse simplesmente. Porque quando olho para você, não vejo ganância. Vejo necessidade, sim, mas também dignidade. E por quê? Ele pausou, surpreendendo-se com a própria honestidade. Porque confio em você. Eva riu, mas era um riso sem humor. O senhor confia em mim, nem sabe meu nome. Eva Morelli, disse Adrian suavemente, e ela arregalou os olhos. Filha de Giuseppe e Maria Morelli, donos da floricultura Bela Vista na Rua Aurora. Tem 23 anos, perdeu os pais aos 16. Cuida da mãe Antônia e dos irmãos gêmeos João e Pedro. Estuda literatura na Universidade de São Paulo, curso noturno, e escreve poesias nas horas vagas. O sangue de Eva gelou. Como o senhor sabe disso tudo? Eu tenho recursos, respondeu Adrian. A verdade era que havia mandado seu assistente investigar rapidamente enquanto ela recolhia as flores, uma checagem básica de antecedentes que era procedimento padrão em qualquer negociação importante. Mas vê-la assustada o fez se sentir culpado, uma emoção estranha que não experimentava há anos. Olha, disse ele suavizando o tom, eu sei que isso é loucura. Eu sei que sou um completo estranho fazendo uma proposta absurda. Mas eu não. Tenho tempo nem opções, e você tem uma família que precisa de ajuda. Podemos nos ajudar mutuamente. Eva olhou para as rosas em suas mãos, depois para o homem à sua frente. 50 milhões de reais. Era dinheiro suficiente para resolver todos os seus problemas, para dar à sua família uma vida digna, para realizar sonhos que nem ousava sonhar. Mas havia algo no fundo de seus olhos escuros que a assustava. Não era malícia ou crueldade, mas uma intensidade que prometia complicações que ela não conseguia prever. E se eu disser não? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. Adrian sorriu, mas era um sorriso melancólico. Então eu perderei tudo pelo que trabalhei a vida inteira, e você continuará carregando o mundo nos ombros até não aguentar mais. O silêncio se estendeu entre eles, pesado de possibilidades e consequências. Eva sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Sua mente racional gritava que aquilo era perigoso, que homens como ele não faziam ofertas generosas sem esperar algo em troca. Mas quando pensava na mãe definhando em casa, nos irmãos que mereciam um futuro melhor, na floricultura que estava a um passo da falência, a resistência se esfacelava. Quanto tempo eu tenho para decidir? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. 10 minutos, respondeu Adrian. O cartório fecha às 5 da tarde e ainda precisamos providenciar documentos, testemunhas, um juiz que aceite realizar a cerimônia hoje. Se disser sim, precisa ser agora. Eva fechou os olhos e por um momento Adrian teve certeza de que ela diria não. Quando ela os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar que o surpreendeu. Então sim, disse ela, a voz firme apesar das mãos trêmulas, mas com uma condição. Quero um contrato por escrito, com todas as cláusulas claras. E se o senhor tentar me enganar ou fazer qualquer coisa que eu não tenha concordado,
Eu desapareço com o dinheiro e o Senhor nunca mais me vê. Pela primeira vez em 24 horas, Adrian sorriu de verdade. Havia escolhido bem. As próximas 4 horas passaram como um furacão. Adrian mobilizou seus contatos mais influentes, chamou favores acumulados ao longo de anos, moveu montanhas burocráticas para conseguir uma cerimônia civil no mesmo dia. Eva, ainda em estado de choque, foi levada a uma boutique na Oscar Freire, onde uma vendedora apavorada com a urgência escolheu um vestido branco simples, mas elegante, sapatos que combinavam e uma aliança de ouro branco que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. O casamento aconteceu no cartório da Consolação, às 4h45 da tarde. Um juiz particular, claramente subornado para permanecer além do horário, conduziu uma cerimônia rápida e protocolar. As testemunhas eram o motorista de Adrian e uma funcionária do cartório. Eva segurava um pequeno buquê de rosas brancas, as únicas que sobraram intactas do acidente matinal, e tentava não pensar no absurdo daquela situação. Quando o juiz pronunciou as palavras marido e mulher, e Adrian se inclinou para beijá-la conforme o protocolo exigia, Eva sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo inteiro. Era apenas um beijo casto, um selinho rápido para cumprir a formalidade, mas os lábios dele eram mais macios do que ela esperava, e o perfume masculino a envolveu como uma névoa intoxicante. Por um momento, esqueceu que aquilo era apenas um contrato. Por um momento, se permitiu imaginar como seria se fosse real. Quando se separaram, Adrian também parecia desconcertado. Seus olhos escuros estudaram o rosto dela com uma intensidade que a fez corar, e ela teve a estranha sensação de que ele também havia sentido algo inesperado naquele toque simples. Pronto, disse o juiz, carimbando os documentos. Vocês agora são legalmente casados. Parabéns aos noivos. A ironia das palavras não passou despercebida. Adrian e Eva se entreolharam, ambos conscientes de que haviam acabado de dar um passo que não podia ser desfeito com facilidade. Eles eram estranhos que assinaram um papel, mas perante a lei eram marido e mulher. No carro, durante o trajeto até a cobertura de Adrian nos Jardins, o silêncio era constrangedor. Eva olhava pela janela as ruas de São Paulo, tentando processar a velocidade com que sua vida havia mudado em algumas horas. Naquela manhã, era uma florista endividada. Agora, era a esposa de um dos homens mais ricos do país. Você vai precisar morar comigo durante os próximos 30 dias, disse Adrian, finalmente rompendo o silêncio. É parte das cláusulas do testamento. Precisamos provar que o casamento é legítimo. Morar com o senhor? Eva se virou para encará-lo. Isso não estava no acordo. Está agora, respondeu ele. Mas seu tom não era arrogante. Era quase desculposo. Eu sei que não é o ideal, mas temos que ser convincentes. Haverá investigações, auditores, pessoas tentando provar que nosso casamento é uma farsa. Eva sentiu o estômago se contrair. A realidade estava se revelando mais complicada a cada minuto. E a minha família? Minha mãe precisa de cuidados constantes, meus irmãos. Já providenciei cuidadores particulares para sua mãe, interrompeu Adrian. Os melhores enfermeiros de São Paulo, e seus irmãos podem continuar na escola normalmente. Meu motorista vai buscá-los e levá-los todos os dias. A eficiência com que ele havia organizado sua vida a impressionou e a assustou ao mesmo tempo. O senhor fez tudo isso sem me consultar. Eu fiz o que era necessário para honrar nossa barganha, respondeu ele. Você aceitou o dinheiro. Agora precisa cumprir sua parte. A frieza na voz dele a atingiu como uma bofetada. Por alguns momentos durante a cerimônia e o beijo, Eva havia se esquecido de que aquilo era apenas uma transação comercial. A lembrança a trouxe de volta à realidade com força cruel. O elevador privativo da cobertura subiu 25 andares em silêncio. Quando as portas se abriram, Eva teve que reprimir um ofego. O apartamento era um palácio suspenso. Janelões de vidro ofereciam uma vista de 360 graus da cidade. Móveis de design italiano ocupavam espaços amplos e minimalistas, e havia obras de arte nas paredes que ela só conhecia de livros. Seu quarto fica nesta ala.
disse Adrian, conduzindo-a por um corredor largo. Tem banheiro privativo, closet e acesso à varanda. Meu quarto fica na ala oposta. Eva notou o alívio em sua própria voz ao saber que dormiriam separados. A proximidade física dele a deixava nervosa de uma forma que não conseguia explicar. Havia algo na maneira como ele se movia, na intensidade de seu olhar, na forma como ocupava o espaço, que despertava sensações que ela preferiu não analisar. O quarto destinado a ela era maior que toda a casa onde morava com a família. A cama king size estava coberta por lençóis que pareciam seda. Havia uma poltrona de leitura junto à janela e uma escrivaninha onde ela poderia escrever suas poesias. Era um luxo que jamais imaginara experimentar. Há roupas no closet, disse. Adrian, parado na porta. Mandei comprar algumas peças no seu tamanho. Como o senhor sabe meu tamanho? Perguntou Eva, e imediatamente se arrependeu da pergunta quando viu o olhar dele percorrer seu corpo de forma quase imperceptível. Estimativa profissional, respondeu ele, mas havia algo em sua voz que a fez corar. Quando Adrian saiu, Eva se jogou na cama e enterrou o rosto nas mãos. O que havia feito? Em que tipo de situação havia se metido? O dinheiro já estava em sua conta. Ela havia verificado no celular durante o trajeto. Mas, de repente, os 50 milhões pareciam insuficientes para compensar a sensação de estar perdida em um mundo que não compreendia. Na ala oposta do apartamento, Adrian se servia de um whisky e observava a cidade pela janela. Havia conseguido o que queria. Estava casado. O testamento seria cumprido. Seu império estava seguro. Então, por que se sentia tão inquieto? A imagem de Eva no vestido branco, com os olhos amendoados arregalados e os lábios entreabertos durante o beijo, não saía de sua mente. Havia algo nela que o desestabilizava de uma forma que não experimentava há anos. Talvez fosse a inocência, ou a forma como ela o encarava sem medo, ou simplesmente o fato de ser a primeira mulher em sua vida que não queria nada dele além do dinheiro que haviam acordado. Mas havia regras, limites. Aquilo era um contrato, não um conto de fadas. Ele não podia se permitir sentir nada além de gratidão pela solução prática que ela representava. Não podia se permitir desejar mais do que os termos estabelecidos. O problema era que quando a viu pela primeira vez recolhendo rosas na calçada, quando sentiu o perfume suave de seu cabelo durante o beijo, quando observou a força silenciosa em seus gestos, algo dentro dele havia despertado. Algo que ele acreditava estar morto para sempre. E isso era perigoso. Mais perigoso do que qualquer rival empresarial ou cláusula testamentária. Porque Adrian Belmont havia aprendido desde muito cedo que sentimentos eram luxos que homens como ele não podiam se dar. Mas Eva Morelli, com sua beleza simples e sua alma transparente, estava ameaçando derrubar todas as muralhas que ele havia construído ao redor do coração. Na primeira noite de um casamento que deveria ser apenas papel, dois estranhos se descobriam, mais próximos do que jamais estiveram de qualquer outra pessoa, e mais assustados do que gostariam de admitir. Os primeiros dias de convivência foram uma dança delicada de evitação e proximidade inevitável. Adrian saía cedo para o escritório e voltava tarde, mergulhando no trabalho como uma forma de escapar da presença perturbadora de Eva em sua casa. Ela, por sua vez, passava as manhãs visitando a mãe e os irmãos, e as tardes explorando cautamente os espaços do apartamento, sempre com o cuidado de não invadir a privacidade dele. Mas era impossível ignorar completamente um ao outro. Havia os momentos casuais que se tornavam carregados de tensão. Quando se cruzavam no corredor e seus corpos quase se tocavam, quando ela preparava café na cozinha gourmet e o aroma o fazia descer para pegar apenas um copo d'água, quando ele trabalhava na sala e ouvia o som suave dela cantarolando enquanto lia na varanda. Eva descobriu que Adrian era mais complexo do que imaginara. Nas gavetas da cozinha, encontrou medicamentos para insônia. Na estante da sala, livros de poesia clássica com páginas marcadas e anotações nas margens. No escritório dele,
Fotografias antigas de um menino sorridente ao lado de pais que pareciam amá-lo profundamente. Eram fragmentos de humanidade que contradiziam a imagem fria que ele cultivava. Adrian, por sua vez, observava Eva quando pensava que ela não estava olhando. A forma como ela cuidava das plantas da varanda com a mesma delicadeza que demonstrava com as flores da loja. Como escrevia em um caderno pequeno todas as noites, perdida em pensamentos que transformavam seu rosto em poesia pura. Como falava ao telefone com os irmãos, a voz cheia de carinho e preocupação maternal que o tocava de forma inesperada. Foi na quinta noite que a convivência forçada se transformou em algo mais perigoso. Eva havia preparado o jantar, uma tentativa de se sentir útil em meio a tanto luxo, e deixado um prato para ele na cozinha. Quando Adrian chegou, encontrou lasanha caseira ainda morna, com um bilhete simples. Obrigada por tudo, Eva. A simplicidade do gesto o desconcertou. Nenhuma mulher em sua vida havia cozinhado para ele sem esperar algo em troca, mas ali estava Eva, oferecendo gentileza pura, sem segundas intenções. Ele comeu sozinho na cozinha, saboreando não apenas a comida, mas a sensação estranha de ser cuidado. Na manhã seguinte, encontrou Eva na varanda, regando as plantas que havia trazido da floricultura para não deixá-las morrer. Ela usava um vestido simples de algodão amarelo, que realçava a cor dourada de sua pele, e tinha os cabelos presos em um coque desarrumado que deixava alguns fios soltos, emoldurando seu rosto. O sol da manhã a envolvia como um halo, e Adrian ficou parado na porta apenas observando, sem coragem de interromper a cena. Bom dia, disse Eva quando o viu, sem parar de regar as plantas. Há café fresco na cozinha. Obrigado, murmurou. Ele, mas não saiu dali. Você sempre acorda tão cedo? Desde criança, respondeu ela, finalmente se virando para encará-lo. Meu pai dizia que as manhãs eram o melhor momento para conversar com Deus. Você acredita em Deus? Perguntou Adrian, genuinamente curioso. Eva sorriu, e o sorriso dele foi como um soco no estômago dele. Acredito que existe algo maior que nós. Algo que às vezes conspira para que as pessoas certas se encontrem no momento certo. A frase ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois ousava explorar. Adrian se aproximou, como se atraído por uma força magnética, até ficar a poucos centímetros dela. Podia sentir o perfume suave de seu shampoo, ver as pequenas sardas douradas em suas bochechas, notar como suas mãos tremiam ligeiramente. Eva, começou ele, a voz mais rouca do que pretendia. Sim, ela sussurrou, erguendo os olhos para encontrar os dele. Por um momento o mundo parou. Adrian ergueu a mão quase tocando seu rosto, quase cedendo ao impulso de descobrir se a pele dela era tão macia quanto parecia. Mas então se lembrou das regras, dos contratos, dos muros que havia construído ao redor do coração. Recuou bruscamente, como se ela queimasse. Nada, disse ele, a voz fria novamente. Apenas, obrigado pelo jantar de ontem. Eva piscou, confusa pela mudança súbita em seu comportamento. De nada. Adrian saiu da varanda como se fugisse de um incêndio, deixando Eva sozinha com suas plantas e com a sensação perturbadora de que quase havia acontecido algo importante entre eles. Mas os sinais de perigo não vinham apenas de dentro, do apartamento. Rafael Tavares, o empresário rival que cobiçava o Império Belmont há anos, não havia aceitado passivamente a vitória de Adrian. Contratou investigadores particulares para descobrir tudo sobre o casamento relâmpago, certo de que encontraria evidências de fraude que poderiam reverter o testamento. No escritório de advocacia mais caro de São Paulo, Tavares se reunia, com sua arma secreta. Isabela Duarte, ex-noiva de Adrian e herdeira de uma família tradicional paulistana. Uma mulher linda, calculista e perigosamente determinada a recuperar o que considerava sua propriedade. Ele se casou com uma plebeia, disse Isabela, examinando as fotos que os investigadores haviam conseguido, de Eva, uma vendedora de flores. Isso é obviamente um casamento de conveniência. Mas não podemos provar, respondeu Tavares frustrado.
Eles moram juntos, aparecem em público como um casal. Ela até começou a frequentar alguns eventos sociais com ele. Isabela sorriu, mas era um sorriso sem calor. Então vamos criar uma situação onde a verdade venha à tona. Vou me aproximar da senhorita Eva Morelli. Vou descobrir seus segredos, suas fraquezas, suas inseguranças. E quando eu terminar com ela, Adrian vai perceber que cometeu o maior erro de sua vida. Enquanto isso, no apartamento dos Jardins, Eva escrevia em seu diário antes de dormir, tentando dar sentido aos sentimentos confusos que Adrian despertava nela. Havia momentos em que ele era gentil, quase carinhoso, e ela vislumbrava o homem vulnerável por trás da máscara fria. Mas então ele se afastava, construía muros, lembrava-a de que aquilo era apenas um contrato. "O que você quer de mim, Adrian Belmont?" escreveu ela. "Porque às vezes me olha como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, e depois age como se eu fosse um móvel da sala." Ela não sabia que do outro lado do apartamento, Adrian estava acordado também, bebendo uísque e olhando as luzes da cidade, lutando contra um desejo que crescia a cada dia. Não sabia que ele havia lido sobre ela em relatórios de investigadores, mas que agora queria conhecê-la através de conversas íntimas, não de arquivos frios. Não sabia que o homem mais poderoso de São Paulo estava se apaixonando por ela, e que isso assustava Adrian mais do que qualquer ameaça empresarial que já havia enfrentado. E, principalmente, nenhum dos dois sabia que suas famílias estavam conectadas por um segredo sombrio do passado. Um segredo que, quando descoberto, ameaçaria destruir não apenas o contrato entre eles, mas qualquer chance de felicidade que pudessem construir juntos. A segunda semana de casamento trouxe uma rotina que era perigosamente confortável. Adrian começou a chegar mais cedo em casa, sempre com uma desculpa plausível. Documentos para assinar, ligações importantes que podia fazer do escritório em casa. Eva começou a cozinhar com mais frequência, descobrindo que tinha prazer em cuidar de alguém que parecia ter passado a vida inteira sendo cuidado apenas por funcionários. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Eva havia saído para visitar a mãe e voltado encharcada, depois de esperar 40 minutos por um Uber na chuva torrencial. Quando entrou no apartamento, tremia de frio e seus cabelos pingavam água no chão de mármore. Adrian a encontrou assim quando saiu do escritório para buscar um arquivo. "Meu Deus, você está gelada", disse ele, aproximando-se instintivamente. "Vai ficar doente assim." "Estou bem", murmurou Eva, mas seus lábios estavam roxos e ela claramente não estava bem. Sem pensar duas vezes, Adrian a envolveu em seus braços, esfregando as mãos nas costas dela para aquecê-la. Eva ficou rígida por um momento. Depois, se derreteu contra seu peito, buscando o calor do corpo masculino. Ela podia sentir os músculos definidos sob a camisa social, o cheiro de seu perfume misturado com algo puramente masculino que a fazia se sentir tonta. "Você precisa tomar um banho quente", disse ele, a voz rouca por ter ela tão próxima, "e trocar essa roupa molhada." "Eu sei cuidar de mim mesma", protestou Eva, mas sua voz saiu sussurrante e sem convicção. "Eu sei que sabe", respondeu Adrian, afastando uma mecha molhada do rosto dela. "Você passou a vida inteira cuidando de todo mundo, mas agora tem alguém que pode cuidar de você." As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de um significado que ia muito além do contrato. Eva ergueu os olhos e encontrou os dele, escuros e intensos, estudando seu rosto como se quisesse memorizar cada detalhe. O momento se esticou, tenso e cheio de possibilidades perigosas. Foi Eva quem recuou primeiro, corada e confusa. "Eu vou tomar aquele banho." Adrian a observou se afastar, lutando contra o impulso de segui-la, de descobrir se ela sentia a mesma atração elétrica que o consumia. Desde que ela entrara em sua vida, ele não conseguia se concentrar no trabalho, não conseguia dormir, não conseguia parar de imaginá-la em situações que iam muito além dos termos do contrato. Enquanto Eva tentava se recompor no banho quente, deixando a água lavar não apenas o frio, mas também a confusão que Adrian despertava nela, não sabia que estava sendo observada à distância.
Isabela Duarte havia começado a primeira fase de seu plano, contratando fotógrafos para documentar cada movimento do casal, procurando inconsistências, momentos de frieza que pudessem ser usados como evidência de que o casamento era uma farsa. Mas as fotos que estavam sendo tiradas mostravam exatamente o oposto. Adrian e Eva em momentos íntimos na varanda, ele tocando o rosto dela com ternura, ela rindo de algo que ele havia dito, os dois perdidos em conversas que pareciam absorvê-los completamente. Para qualquer observador externo, eles pareciam um casal apaixonado. Isso enfureceu Isabela ainda mais. Na manhã seguinte, ela executou a segunda fase do plano. Uma visita casual à floricultura de Eva, fingindo ser uma cliente interessada em arranjos para um evento. Eva estava organizando rosas quando a mulher entrou. Isabela era tudo o que ela não era. Alta, loira, elegante, de uma forma que gritava dinheiro e classe social. Usava um vestido Chanel, bolsa Hermès e uma segurança que vinha de uma vida inteira de privilégios. «Boa tarde», disse Isabela com um sorriso que não chegava aos olhos. «Estou procurando arranjos para um jantar muito especial. Ouvi dizer que vocês fazem trabalhos únicos». «Claro», respondeu Eva, sem desconfiar de nada. «Que tipo de evento é?» «Um jantar de reconciliação», disse Isabela, observando atentamente as reações de Eva. «Sabe como é. Às vezes os homens cometem erros tolos, se casam por impulso, mas sempre voltam para onde realmente pertencem». Eva sentiu um desconforto inexplicável, mas continuou profissional. «Entendo. Que cores a senhora prefere?» «Vermelho», disse Isabela aproximando-se do balcão. «A cor da paixão verdadeira. Diga-me, você acredita em amor verdadeiro? Ou acha que algumas pessoas se casam por outras razões?» O tom sugestivo na voz dela fez Eva estremecer. Havia algo na forma como a mulher a observava, como se conhecesse segredos que Eva não sabia. «Acredito que cada pessoa tem seus motivos», respondeu Eva cuidadosamente. Isabela riu, um som melodioso e cruel. «Que diplomática! Aposto que você é o tipo de pessoa que acredita em contos de fadas. Cinderela e o príncipe, não é mesmo? Não entendo o que a senhora quer dizer». «Claro que entende», disse Isabela, inclinando-se sobre o balcão. «Você é Eva Morelli, não é? A nova senhora Belmont. Que história romântica. Uma florista humilde que conquistou o coração do homem mais rico de São Paulo». O sangue de Eva gelou. Como aquela mulher sabia quem ela era? «Sou Isabela Duarte», continuou a loira saboreando cada palavra. «Ex-noiva de Adrian, e posso te garantir uma coisa. Homens como ele não se apaixonam por garotas como você. Eles usam garotas como você». «A senhora está enganada», disse Eva, tentando manter a compostura. «Estou?» Isabela tirou o celular da bolsa e mostrou uma foto. Era Adrian em um evento social apenas 3 meses antes. Ao lado dele, ela própria, deslumbrante em um vestido dourado, enquanto ele a beijava apaixonadamente. Esta foto foi tirada pouco antes de nosso desentendimento temporário. Adrian sempre volta para mim, querida. Sempre. Eva sentiu o mundo girar. 3 meses. Apenas 3 meses antes de conhecê-la, Adrian estava beijando aquela mulher como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. «Ele não te contou sobre mim, contou?» Continuou Isabela cruel. «Sobre nossos 5 anos juntos? Sobre os planos de casamento que tínhamos? Sobre como ele me procurou desesperadamente antes de encontrar você?» «Isso não é verdade», sussurrou Eva, mas sua voz não carregava convicção. «Ah, minha querida ingênua», suspirou Isabela. «Você realmente acredita que um homem como Adrian Belmont se casaria com uma vendedora de flores por amor? Que história adorável você inventou na sua cabecinha romântica!» Eva se agarrou ao balcão, sentindo as pernas fraquejarem. Tudo o que havia interpretado como interesse genuíno, como carinho crescente, como atração mútua, de repente parecia uma ilusão cruel. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente como marteladas. «Ele está usando você para algum propósito», disse Isabela fingindo compaixão.
E quando não precisar mais, vai te descartar como descarta todos os seus brinquedos quebrados. A diferença é que você, diferente de mim, não tem estrutura financeira nem social para se recuperar da queda. Por favor, vá embora, murmurou Eva tentando não chorar na frente da mulher. Claro, disse Isabela, satisfeita com o estrago que havia causado. Mas pense no que eu disse. E quando Adrian se cansar da brincadeira, quando ele voltar rastejando, para mim como sempre faz, lembre-se de que eu avisei. Ela saiu da floricultura como uma tempestade elegante, deixando Eva sozinha com suas dúvidas e o coração despedaçado. Pela primeira vez desde que assinara o contrato, Eva se perguntou se não havia cometido o maior erro de sua vida. E se tudo o que estava sentindo por Adrian não passava de uma ilusão perigosa que estava prestes a destruí-la. Eva voltou para o apartamento naquela noite como uma pessoa diferente. As palavras de Isabela haviam plantado um veneno que se espalhava por suas veias, contaminando cada momento que havia compartilhado com Adrian, transformando cada gesto carinhoso em manipulação calculada. Ela se trancou no quarto antes que ele chegasse, fingindo dormir quando ouviu seus passos no corredor. Adrian percebeu a mudança imediatamente. Eva, que nos últimos dias havia se tornado mais aberta, mais próxima, agora o evitava como se ele fosse uma doença contagiosa. Não mais cozinhava para ele, não mais esperava com café fresco na cozinha, não mais sorria quando se cruzavam pelos corredores. Era como se uma parede de gelo tivesse se erguido entre eles durante a noite. Eva, ele a chamou na manhã seguinte, quando a encontrou na varanda mexendo mecanicamente nas plantas. Aconteceu alguma coisa? Não, respondeu ela sem levantar os olhos. Por que aconteceria? Mas havia uma frieza em sua voz que ele jamais havia ouvido. Uma distância que o alarmou mais do que qualquer crise empresarial. Você está diferente, insistiu ele. Desde ontem. Se eu fiz alguma coisa, você não fez nada. Ela o interrompeu finalmente o encarando. Absolutamente nada. Este é o problema. Adrian ficou confuso. Não entendo. Eva riu, mas era um riso amargo. Claro que não entende. Para você, isto tudo é só um jogo, não é? Um contrato. Uma transação comercial onde você obtém o que precisa e eu recebo meu pagamento. Eva, ele começou, mas ela se afastou quando ele tentou se aproximar. Não, disse ela, a voz tremendo. Não finja que há mais do que isso entre nós. Não finja que sou especial quando ambos sabemos que sou apenas conveniente. Adrian sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quem disse isso para você? Ninguém precisou dizer. Mentiu Eva. Eu apenas acordei para a realidade. Mas Adrian conhecia mulheres manipuladoras o suficiente para reconhecer sinais de interferência externa. Foi alguém. Quem foi? Não importa. Eva se virou para sair da varanda. Nosso acordo continua de pé, mas vamos manter as coisas nos termos estritamente contratuais, está bem? Ela desapareceu no apartamento, deixando Adrian sozinho com uma sensação de perda que o surpreendeu pela intensidade. Nos últimos dias, havia se acostumado com a presença suave de Eva, com seus sorrisos tímidos, com a forma como ela o fazia se sentir mais humano. Agora, de repente, ela havia se tornado uma estranha fria morando na mesma casa. Determinado a descobrir o que havia acontecido, Adrian fez algo que raramente fazia. Cancelou todas as reuniões do dia e se dedicou a investigar. Não demorou muito para descobrir que uma mulher loira, elegante, havia visitado a floricultura de Eva no dia anterior. A descrição batia perfeitamente com Isabela Duarte. A raiva que tomou conta dele foi primitiva, visceral. Isabela havia cruzado uma linha perigosa ao envolver Eva em seus jogos de poder. Ele sabia exatamente como a ex-noiva operava. Identificava fraquezas, explorava inseguranças, plantava sementes de dúvida que cresciam como ervas daninhas. Naquela noite, Adrian procurou Eva em seu quarto. Ela estava sentada na cama, escrevendo em seu caderno, mas fechou-o rapidamente quando ele apareceu na porta. Preciso falar com você, disse ele. Já é tarde, respondeu Eva sem olhá-lo.
E não temos nada para conversar. Isabela Duarte foi na sua loja ontem, disse Adrian diretamente. Eva ficou rígida, mas tentou disfarçar. Não sei de quem você está falando. Minha ex-noiva, continuou ele, entrando no quarto apesar da resistência dela. Loira, alta, provavelmente disse coisas horríveis sobre mim e sobre você. Ela apenas esclareceu algumas coisas, murmurou Eva. Que coisas? A voz de Adrian estava perigosamente baixa. Eva finalmente o encarou, e havia lágrimas em seus olhos que ela tentava conter. Que vocês namoraram por 5 anos, que ela era sua noiva até pouco tempo atrás, que você a procurou desesperadamente antes de me encontrar. Adrian fechou os olhos, maldizendo Isabela mentalmente. É verdade que namoramos, é verdade que fomos noivos, mas... Mas o quê? Explodiu Eva, levantando-se da cama. Você me usou como plano B. Quando sua princesa perfeita não quis brincar de casinha com você, me encontrou na rua e pensou, Hannah, aqui está uma idiota desesperada que vai aceitar qualquer coisa. Não foi assim, disse Adrian, aproximando-se dela. Não foi? Eva riu com amargura. Então me explique, Adrian. Me explique como um homem que estava noivo há poucos meses, de repente decide se casar com uma completa estranha. Me explique por que não mencionou sua ex-noiva nenhuma vez. Me explique por que eu deveria acreditar que há alguma sinceridade em qualquer gesto seu. Adrian ficou em silêncio por um momento, lutando contra décadas de condicionamento que o ensinaram a guardar vulnerabilidades como segredos de Estado. Mas havia algo nos olhos magoados de Eva que quebrou suas defesas. Isabela me deixou no altar, disse ele finalmente a voz rouca. Literalmente. Na igreja, na frente de 300 convidados. Disse que havia percebido que não me amava, que eu era frio demais, incapaz de amar verdadeiramente. Eva piscou, surpresa pela honestidade brutal. Ela estava certa, continuou Adrian. Eu não sabia amar. Ainda não sei se sei. Fui criado para ser uma máquina de fazer dinheiro, não um homem capaz de sentimentos. Quando meu avô morreu e deixou aquela cláusula, procurei Isabela primeiro porque era o caminho mais fácil. Ela me conhecia meu mundo. E ela recusou, murmurou Eva. Ela riu na minha cara, admitiu Adrian. Disse que eu havia perdido minha única chance com ela, que nunca mais me perdoaria por ter sido um noivo ausente, frio, mais interessado em negócios do que em nossa relação. Eva sentiu algo se mover dentro de si, mas lutou contra a compaixão. E então você me encontrou. E então eu te encontrei, repetiu ele dando um passo em sua direção. E você era diferente. Você não queria nada de mim além do que ofereci. Não tentou negociar mais dinheiro, não fez exigências impossíveis, não me olhou como se eu fosse um prêmio a ser conquistado. Eu precisava do dinheiro, disse Eva, mas sua voz estava mais suave. Eu sei, disse Adrian, e eu precisava de uma esposa. Mas se fosse apenas isso... Ele pausou, passando a mão pelos cabelos. Eva, se fosse apenas isso, eu não passaria as noites acordado pensando em você. Não chegaria mais cedo em casa só para ouvir sua voz. Não. Sentiria como se algo estivesse faltando quando você se afasta de mim. As palavras ficaram suspensas entre eles, cruas e honestas, de uma forma que assustou ambos. Eva sentia o coração batendo descompassado, dividida entre o desejo de acreditar e o medo de ser enganada novamente. Como eu sei que isso é verdade? Sussurrou ela. Como eu sei que você não está dizendo o que acha que eu quero ouvir? Adrian se aproximou até ficar a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia ver os pontos dourados em seus olhos escuros. Por quê? Disse ele, a voz rouca de emoção. Pela primeira vez na minha vida tenho medo. Medo de que você desapareça. Medo de que isso termine. Medo de ter encontrado algo real e não saber como mantê-lo. E então, antes que qualquer um dos dois pudesse pensar nas consequências, Adrian a beijou. Não foi um beijo casto como o do casamento, mas um beijo desesperado, carregado de semanas de tensão reprimida, de confissões dolorosas, de uma necessidade que ia muito além do físico. Eva resistiu por apenas um segundo antes de se render.
suas mãos se perdendo nos cabelos dele, seu corpo se molhando contra o dele, como se fossem feitos para se encaixar. E pela primeira vez desde que Isabela havia plantado o veneno da dúvida em sua mente, Eva se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, o que estava nascendo entre eles fosse real. O beijo mudou tudo. Quando finalmente se separaram, ofegantes e com o coração disparado, Eva e Adrien se entreolharam como se estivessem se vendo pela primeira vez. Havia uma intimidade nova no ar, uma vulnerabilidade mútua que assustava e excitava ao mesmo tempo. Eva, Adrien murmurou, tocando seu rosto como se ela fosse feita de porcelana. Não diga nada, sussurrou ela, colocando os dedos sobre os lábios dele. Não estrague isso com palavras. Pela primeira vez desde que se conheceram, dormiram na mesma cama. Não fizeram amor. Era muito cedo, muito intenso, muito perigoso. Mas passaram a noite entrelaçados, descobrindo a geografia um do outro através de carícias inocentes que queimavam como fogo. Adrien descobriu que Eva tinha uma cicatriz pequena, no ombro esquerdo, lembrança de uma queda de bicicleta na infância. Eva descobriu que ele murmurava palavras em italiano durante o sono, fragmentos de memórias de quando a babá italiana cantava para ele quando criança. Nas manhãs seguintes, a convivência adquiriu uma intimidade nova. Pequenos toques que se prolongavam mais do que necessário. Olhares que se encontravam através da mesa do café da manhã e se sustentavam até que um dos dois corava. Conversas que duravam horas na varanda, onde descobriam afinidades inesperadas. Ambos amavam literatura clássica, tanto Eva quanto Adrien escreviam. Ela poesias, ele reflexões em um diário que ninguém jamais vira. Mas a felicidade frágil que estava nascendo entre eles não passou despercebida pelos inimigos. Isabela. Duarte não havia desistido. Frustrada por sua primeira investida não ter resultado na separação imediata do casal, ela intensificou os ataques. Começou a espalhar boatos nos círculos sociais mais seletos de São Paulo, insinuando que o casamento de Adrien era uma farsa, que ele havia se casado apenas para atender às cláusulas do testamento. Mais perigoso ainda, ela começou a investigar o passado de Eva de forma obsessiva. Contratou investigadores particulares para vasculhar cada detalhe da vida da família, Morelli determinada a encontrar algo que pudesse usar como arma. Foi numa manhã de sábado que a primeira bomba explodiu. Eva estava preparando o café da manhã quando seu celular tocou. Era João, um de seus irmãos gêmeos, a voz alterada de uma forma que ela nunca havia ouvido. Eva, você precisa vir aqui agora, disse ele, claramente transtornado. O que aconteceu? O coração de Eva disparou. É a mãe, ela está bem? Não é a mãe, respondeu João. Tem uma mulher aqui. Ela diz que conhece nosso pai. Eva quase deixou o telefone cair. O que você disse? Uma mulher loira, bem vestida. Ela tem fotos, Eva. Fotos do papai, recentes. O mundo de Eva começou a girar. Seu pai havia morrido quando ela tinha 16 anos. Pelo menos era o que sempre acreditara. Sua mãe, em seus momentos de lucidez, sempre falara da morte dele como um fato consumado, uma tragédia que destruíra a família. Estou indo, disse Eva, desligando o telefone com mãos trêmulas. Adrien, que havia escutado parte da conversa, se aproximou dela com preocupação. O que foi? Minha família... Tem alguém lá dizendo que meu pai está vivo. Eva balbuciou procurando as chaves. Isso é impossível. Ele morreu há anos. Adrien sentiu um frio na espinha. Havia algo naquela situação que não gostava. Um cheiro de manipulação que conhecia bem demais. Eu vou com você. Não, disse Eva rapidamente. Isso é problema da minha família. Mas Adrien já estava pegando as chaves do carro. Não quando envolve minha esposa. A palavra esposa saiu de seus lábios com uma propriedade que surpreendeu ambos. Não era mais apenas um termo contratual. Havia se tornado algo real, significativo, protetor. Chegaram à casa simples da família Morelli para encontrar Isabela Duarte sentada na sala modesta, como uma rainha exótica em um ambiente que claramente considerava inferior.
Os irmãos gêmeos de Eva, 2 jovens de 15 anos que eram cópias masculinas dela, estavam visivelmente desconfortáveis. Ah, que surpresa, disse Isabela quando viu Adrien. Trouxe seu marido para um assunto de família, Eva. O que você quer? Perguntou Eva diretamente, ignorando a provocação. Isabela sorriu e tirou uma pasta da bolsa de grife. Eu quero te contar a verdade sobre seu pai. Giuseppe Morelli não morreu, querida. Ele fugiu. Eva sentiu as pernas bambas. Isso é mentira. Infelizmente não é, disse Isabela, espalhando fotos na mesa de centro. Eram fotografias recentes, de um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, traços que eram inequivocamente familiares. Seu pai está vivíssimo, morando no interior do Rio Grande do Sul, com uma nova identidade e uma nova família. As fotos mostravam Giuseppe Morelli, mais velho, mais magro, mas definitivamente ele, em situações cotidianas, saindo de uma padaria, conversando com vizinhos, entrando em uma casa simples onde uma mulher o esperava na porta. Por que ele fugiria? Sussurrou Eva, pegando uma das fotos com mãos trêmulas. Por que, disse Isabela, saboreando cada palavra, ele estava sendo processado por fraude, desviou dinheiro de investidores, falsificou documentos, enganou dezenas de famílias, e quando tudo veio à tona, quando os credores começaram a cobrar, ele simplesmente desapareceu. Deixou vocês lidando com as consequências. Adrien observava a cena com crescente alarme. Havia algo familiar naquela história, algo que tocava memórias antigas e desconfortáveis. Quem eram os investidores? Perguntou ele, a voz tensa. Isabela se virou para ele com um sorriso venenoso. Que pergunta interessante, Adrien. Quer saber quem foi o responsável por destruir a família da sua querida esposa? Eva olhou de Isabela para Adrien, uma suspeita terrível começando a tomar forma em sua mente. Henrique Belmont, disse Isabela finalmente. Seu falecido avô, Adrien. Giuseppe Morelli tentou enganar o patriarca da família Belmont e pagou o preço. A diferença é que ele fugiu como um covarde, deixando a família pagar por seus crimes. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eva olhava para Adrien como se estivesse vendo um monstro. Todas as peças começaram a se encaixar de forma cruel. A pobreza súbita da família, após a morte do pai, as dívidas impossíveis, a luta desesperada para sobreviver. Você sabia, disse Eva, a voz um sussurro quebrado. Você sabia quem eu era quando me propôs casamento. Eva não, disse Adrien tentando se aproximar, mas ela recuou como se ele fosse venenoso. Meu Deus, ela riu, mas era um riso sem humor. Eu pensei que fosse o destino, que fosse coincidência. Mas você me procurou propositalmente. Isso tudo foi uma vingança? Não foi vingança, disse Adrien desesperadamente. Eu não sabia, juro que não sabia. Mas as palavras soavam ocas mesmo para seus próprios ouvidos. Como explicar que realmente não havia investigado profundamente o passado dela antes da proposta? Como convencê-la de que seus sentimentos eram reais quando tudo apontava para uma manipulação cruel? Eva se levantou bruscamente, as fotos do pai espalhadas ao redor de seus pés como cacos de vidro. Você me usou, disse ela, lágrimas correndo pelo rosto. Desde o primeiro momento. Eu era apenas uma forma de humilhar minha família ainda mais. Eva, por favor, implorou Adrien. Deixe-me explicar. Mas ela já estava correndo para a porta, deixando para trás as fotos, as mentiras e o coração despedaçado. Isabela observava tudo com satisfação mal disfarçada, sabendo que havia plantado a semente de destruição que cresceria até consumir qualquer chance de felicidade entre Adrien e Eva. Adrien ficou parado na sala modesta, cercado pelas evidências, do passado sombrio que conectava suas famílias, entendendo que havia perdido a única coisa que realmente importava em sua vida. E pela primeira vez, todo o dinheiro do mundo não podia comprar de volta o que ele mais desejava: o amor e a confiança da mulher que havia aprendido a amar quando era tarde demais. Eva desapareceu como fumaça. Adrien passou 3 dias procurando por ela.
mobilizando todos os recursos à sua disposição, mas era como se ela tivesse se evaporado da face da terra. A floricultura permanecia fechada. A casa da família Morelli estava vazia, exceto pelos irmãos gêmeos que se recusavam a falar com ele, e nenhum dos amigos ou conhecidos de Eva sabia onde ela estava. Na terceira noite, sem dormir, Adrian estava em seu escritório bebendo uísque direto da garrafa quando seu celular tocou. Era Dr. Castellano, o advogado da família. Adrian, precisamos conversar, disse o homem à voz tensa. Há problemas sérios com o testamento. Que tipo de problemas? Perguntou Adrian, embora no fundo soubesse exatamente qual era o problema. Rafael, Tavares entrou com uma petição questionando a legitimidade do seu casamento. Ele tem fotos, depoimentos, evidências de que você e sua esposa estão vivendo separados. E agora, ela simplesmente desapareceu. Adrian fechou os olhos. Quanto tempo eu tenho? O juiz marcou uma audiência para segunda-feira. Se você não conseguir provar que o casamento é real e que vocês estão vivendo como marido e mulher, você perderá tudo. 4 dias. Adrian tinha 4 dias para encontrar Eva e convencê-la a voltar, ou perderia não apenas o império que havia construído, mas também a única mulher que havia conseguido quebrar as muralhas ao redor de seu coração. Enquanto isso, Eva estava escondida em um pequeno hotel na cidade de Campos do Jordão, a 2 horas de São Paulo. Havia fugido para lá num impulso, lembrando-se de uma viagem que fizera com os pais quando criança, antes que tudo desmoronasse. O lugar era simples, discreto, perfeito para alguém que queria desaparecer do mundo. Ela passava os dias caminhando pelas ruas da cidade serrana, tentando organizar os pensamentos e lidar com a dor que a consumia por dentro. A traição que sentia não era apenas sobre o dinheiro ou o contrato. Era sobre ter se aberto, ter se permitido sonhar, ter acreditado que um homem como Adrian Belmont poderia genuinamente se interessar por uma pessoa como ela. Pior ainda era a descoberta sobre o pai. Giuseppe Morelli estava vivo, vivendo uma nova vida enquanto sua família sofria as consequências de seus crimes. Eva se sentia órfã 2 vezes. Primeiro quando pensou que ele havia morrido, agora sabendo que ele havia simplesmente abandonado todos que amava. No 4º dia, quando estava voltando de uma caminhada ao final da tarde, Eva encontrou Adrian esperando na recepção do hotel. Ele estava despentado, com olheiras profundas, vestindo a mesma roupa do dia anterior. Parecia um homem à beira do colapso. "Como me encontrou?" perguntou ela, parando na escada. "Você mencionou uma vez que vinha aqui quando criança", disse, ele levantando-se. "Procurei em todos os hotéis da cidade. Não temos nada para conversar", disse Eva, tentando passar por ele. "Eva, por favor." Adrian segurou seu braço suavemente. 5 minutos, é tudo o que peço." Havia um desespero em sua voz que ela nunca havia ouvido. Contra seu melhor julgamento, Eva concordou em ouvi-lo no pequeno café do hotel. "Eu não sabia", disse Adrian assim que se sentaram. "Juro pela memória dos meus pais que eu não sabia sobre a conexão entre seu pai e meu avô." "Como você espera que eu acredite nisso?" perguntou Eva, a voz fria. "Porque se eu soubesse, nunca teria me aproximado de você", respondeu ele honestamente. "Se eu soubesse que você era filha de alguém que meu avô havia perseguido, teria fugido correndo. Não porque não me importo com você, mas porque me importo demais." Eva ficou em silêncio, estudando seu rosto. Havia algo na sinceridade bruta de suas palavras que a fez hesitar. "Meu avô era um homem implacável", continuou Adrian. "Ele destruiu muitas pessoas ao longo da vida. Eu passei anos tentando consertar alguns dos danos que ele causou, mas nunca consegui corrigir tudo. E agora descobrir que a mulher que amo é filha de uma de suas vítimas." Ele pausou, passando as mãos pelo rosto. "É como se o universo estivesse me punindo por todos os pecados da minha família." "A mulher que você ama", Eva repetiu, focando nas palavras que ele havia dito quase sem perceber. Adrian a encarou nos olhos. "Sim, eu te amo, Eva. Sei que não tenho direito, sei que nossa história começou toda errada, mas eu te amo. E não apenas porque você é linda ou gentil, ou porque cozinha para mim. Eu te amo.
Porque quando estou com você, sou a melhor versão de mim mesmo. Porque você me faz querer ser um homem melhor. Lágrimas brotaram nos olhos de Eva. Como posso acreditar em você? Como posso ter certeza de que isso não é apenas mais uma manipulação? Por quê? Disse Adrian, tirando um envelope do bolso. Eu estou disposto a abrir mão de tudo por você. Eva abriu o envelope e encontrou documentos legais. O que é isso? Uma renúncia formal à herança, explicou. Adrian, se você assinar isso comigo, eu abdico de toda a fortuna dos Belmont. Perdemos o dinheiro que você recebeu pelo casamento. Perdemos tudo, mas começamos do zero. Limpos. Eva olhou para os papéis com incredulidade. Você está disposto a desistir de bilhões de reais? Por você? Sem hesitar, respondeu ele. Dinheiro eu posso ganhar novamente. Você é insubstituível. Era naquele momento que Eva percebeu a sinceridade dele. Nenhum homem abriria mão de tanto poder e riqueza por uma manipulação. Mas ainda havia feridas que precisavam cicatrizar. E meu pai? Perguntou ela. Como lidar com o fato de que sua família destruiu a minha? Encontramos ele, disse Adrian. Confrontamos o passado. Descobrimos a verdade completa. E então decidimos se conseguimos construir um futuro apesar de tudo. Eva ficou em silêncio por longos minutos, o coração em guerra com a razão. Finalmente, ergueu os olhos para encontrar os dele. Se fizermos isso, disse ela devagar, se voltarmos juntos tem que ser verdade. Não pode haver mais segredos, mais mentiras, mais jogos. Nunca mais, prometeu Adrian, estendendo a mão para ela. Eva olhou para a mão estendida, sabendo que se a tocasse estaria tomando uma decisão que mudaria o resto de sua vida. Podia fugir, desaparecer para sempre, manter-se segura, mas sozinha. Ou podia apostar no amor, mesmo sabendo que poderia se machucar novamente. Lentamente, ela colocou sua mão na dele. Então vamos voltar, disse ela. E vamos enfrentar tudo, isso juntos. Quando saíram do hotel de mãos dadas, nem Eva nem Adrian sabiam que Isabela Duarte havia contratado um fotógrafo para segui-los. As imagens do reencontro romântico em Campos do Jordão seriam usadas contra eles na audiência de segunda-feira, como prova de que haviam encenado uma reconciliação para enganar a justiça. A batalha pelo amor deles estava apenas começando, e os inimigos não pretendiam facilitar a vitória. A audiência na segunda-feira foi um espetáculo brutal. O tribunal estava cheio de jornalistas, empresários curiosos e investidores ansiosos para saber o destino do Império Belmont. Adrian e Eva entraram de mãos dadas, apresentando uma frente unida, mas ambos sabiam que estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. Rafael Tavares havia montado um caso impressionante. Apresentou fotos de Eva e Adrian em momentos de frieza, depoimentos de funcionários que atestavam que dormiam em quartos separados, registros financeiros que mostravam a quantia exorbitante transferida para a conta de Eva logo após o casamento. Mas a arma mais poderosa em seu arsenal era Isabela Duarte. Senhores jurados, disse ela, elegante em um terno branco que a fazia parecer um anjo vingador. Eu namorei Adrian Belmont por 5 anos. Conheço este homem melhor que qualquer pessoa, nesta sala, e posso afirmar categoricamente que ele é incapaz de amar verdadeiramente. Suas palavras ecoaram pelo tribunal como lâminas afiadas. Adrian Belmont se casa apenas por conveniência. Ele me procurou desesperadamente quando soube das cláusulas do testamento, oferecendo fortunas para que eu voltasse. Quando eu recusei, ele encontrou a primeira mulher vulnerável disposta a aceitar sua proposta. Eva sentiu cada palavra como um soco no estômago, mas Adrian apertou sua mão dando-lhe força. E como prova final, continuou Isabela, apresento estas fotografias tiradas há apenas 4 dias em Campos do Jordão. As imagens apareceram numa tela gigante. Adrian e Eva se reencontrando no hotel, conversando no café, saindo de mãos dadas. Para qualquer observador, parecia uma reconciliação ensaiada. Eles passaram 4 dias separados, disse Isabela, triunfante, porque brigaram quando a verdade sobre o passado de suas famílias veio à tona. Esta reconciliação conveniente
Aconteceu apenas quando perceberam que a audiência estava marcada. O advogado de Adrian se levantou para a defesa, mas antes que pudesse falar, Eva se ergueu. Posso falar em minha própria defesa? Perguntou ela ao juiz. Houve murmúrios surpresos na plateia. Ninguém esperava que a florista humilde tivesse coragem de se dirigir ao tribunal. É verdade que me casei com Adrian por dinheiro, disse Eva, sua voz clara ecoando pela sala. É verdade que estava desesperada, que minha família precisava de ajuda, que vi nele uma solução para nossos problemas. Adrian a olhou alarmado. Para onde ela estava indo com aquilo? É verdade também que descobri que nossas famílias tinham um passado sombrio conectado, continuou Eva. Que o avô de Adrian havia perseguido meu pai, que nosso casamento parecia uma ironia cruel do destino. Isabela sorriu, pensando que Eva estava confirmando tudo o que havia dito. Mas o que não é verdade, disse Eva, sua voz ganhando força, é que Adrian Belmont é incapaz de amar, porque eu vi este homem chorar quando pensou que me havia perdido. Vi ele disposto a abrir mão de toda a sua fortuna apenas para provar que seus sentimentos eram sinceros. Vi ele cuidar de mim quando eu estava doente, me proteger quando me sentia ameaçada, me respeitar mesmo quando tínhamos apenas um contrato entre nós. Ela se virou para encarar Isabela diretamente. A senhora diz que conhece Adrian melhor que qualquer pessoa. Então me diga, qual é o pesadelo recorrente que o acorda às 3 da madrugada? Que música ele cantarola quando pensa que ninguém está ouvindo? Por que ele guarda uma foto dos pais na carteira, mas nunca a mostra para ninguém? Isabela empalideceu, claramente não sabendo as respostas. Eu sei todas essas coisas, disse Eva suavemente, porque quando você ama alguém de verdade, você presta atenção. Você observa. Você se importa com os detalhes que fazem essa pessoa única. Ela se virou para o juiz. Nosso casamento pode ter começado como um contrato, mas se transformou em algo real. E se isso não for suficiente para provar que somos um casal legítimo, então talvez seja melhor perder a herança mesmo. O silêncio no tribunal era absoluto. Até os jornalistas haviam parado de rabiscar em seus cadernos, absortos na confissão crua de Eva. Foi então que as portas do fundo se abriram com estrondo. Um homem de cerca de 50 anos entrou, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo e pelo remorso. Eva sentiu o sangue gelar quando reconheceu o pai que acreditara estar morto. Giuseppe Morelli, murmurou ela, a voz quase inaudível. Minha filha, disse Giuseppe, caminhando pelo corredor central, como se fosse o mais natural do mundo. Chegou a hora de eu contar a verdade sobre o que realmente aconteceu entre mim e Henrique Belmont. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo repetidamente, tentando restabelecer a ordem. Giuseppe se dirigiu ao centro da sala, ignorando as câmeras e os flashes. Eu não sou vítima da família Belmont, disse ele claramente. Eu sou o criminoso que Henrique Belmont expôs. Eva sentiu o mundo girar. Papai, eu roubei dinheiro de investidores inocentes, minha filha. Falsifiquei documentos, menti, enganei famílias trabalhadoras. E quando Henrique Belmont descobriu meus crimes e me ameaçou com a prisão, eu fugi como um covarde, deixando vocês pagarem por meus erros. As lágrimas corriam pelo rosto de Eva. Adrian se levantou e a envolveu com os braços, sendo sua âncora numa tempestade de emoções. Vim aqui hoje, continuou Giuseppe, porque soube que minha filha estava sendo usada numa batalha que não é dela, e porque preciso pedir perdão publicamente. Para minha família, para as pessoas que roubei, e especialmente para a família Belmont, que teve sua reputação manchada por minhas mentiras. Ele se virou para Eva e Adrian. Minha filha se casou com o neto do homem que tentou me fazer pagar por meus crimes. Isso não é vingança do destino, é redenção. É a chance de 2 famílias destroçadas encontrarem a cura através do amor. Rafael Tavares estava visivelmente desesperado. Seu caso estava desmoronando diante de seus olhos. Isso não prova nada sobre o casamento, gritou ele. Ainda é um casamento de conveniência. Tem razão, disse Adrian, levantando-se e surpreendendo a todos.
É um casamento de conveniência. Conveniente porque encontrei a mulher perfeita para mim. Conveniente porque ela me faz querer ser um homem melhor. Conveniente porque, pela primeira vez na vida, entendo o que significa ter uma família. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do tribunal, tirando um anel do bolso. Não a aliança simples do casamento civil, mas um solitário deslumbrante que havia comprado na esperança de um momento como aquele. Eva Morelli Belmont, disse ele, a voz quebrada de emoção. Você quer se casar comigo novamente? Desta vez não por dinheiro, não por contratos, mas por amor? Você quer construir uma vida comigo, conhecendo toda a verdade sobre nosso passado? Eva olhou para o homem ajoelhado à sua frente, para o pai que havia ressurgido do passado para consertar seus erros, para o tribunal cheio de pessoas esperando sua resposta. E percebeu que, apesar de todos os segredos, todas as dores, todas as complicações, havia encontrado algo que acreditara não existir, um amor verdadeiro e transformador. Sim, disse ela estendendo a mão trêmula. 1000 vezes sim. Quando Adrian deslizou o anel em seu dedo, o tribunal explodiu em aplausos. Até o juiz sorria, claramente emocionado pela reviravolta dramática. Isabela Duarte saiu do tribunal como uma tempestade, derrotada e humilhada. Rafael Tavares tentou ainda apelar da decisão, mas seu caso havia se tornado indefensável. Império Belmont estava salvo. Mas mais importante que isso, Adrian e Eva haviam encontrado algo muito mais valioso que qualquer fortuna. Haviam encontrado um ao outro, e nada nem ninguém poderia tirar isso deles. 6 meses depois da audiência, que mudou suas vidas, Adrian e Eva se casaram novamente. Desta vez foi uma cerimônia íntima, no jardim que Adrian havia mandado construir no terraço da cobertura. Um jardim que Eva havia ajudado a projetar com milhares de flores que contavam a história de amor deles em cores e aromas. A mãe de Eva, em um dos seus dias mais lúcidos, abençoou a união com lágrimas nos olhos. Os irmãos gêmeos, agora com 16 anos e estudando em uma das melhores escolas particulares de São Paulo, serviram como padrinhos. E Giuseppe Morelli, que havia passado os últimos meses trabalhando incansavelmente para reparar os danos que causara, conduziu a filha até o altar com uma mistura de orgulho e redenção estampada no rosto. Adrian havia mudado profundamente. O homem frio e calculista deu lugar a alguém que sorria com facilidade, que abraçava Eva na cozinha enquanto ela cozinhava, que passava domingos inteiros jogando videogame com os cunhados adolescentes. Ele descobriu que a riqueza tinha um sabor diferente quando compartilhada com pessoas que amava. Eva, por sua vez, floresceu de uma forma que surpreendeu até ela mesma. A timidez deu lugar a uma confiança serena, e ela assumiu um papel ativo na gestão da fortuna familiar, direcionando investimentos para causas sociais que tocavam seu coração. Criaram uma fundação que ajudava famílias em situações semelhantes à que ela havia vivido, e Eva se tornou uma das vozes mais respeitadas do terceiro setor em São Paulo. A floricultura, que havia sido o ponto de partida de tudo, foi transformada em algo mágico. Adrian comprou o prédio inteiro e expandiu o negócio, mas manteve a essência simples e acolhedora que Eva tanto amava. Agora era um centro de distribuição de flores para hospitais, asilos e escolas públicas da cidade, levando beleza e esperança para lugares onde eram mais necessárias. Giuseppe passou meses em uma clínica de recuperação, não apenas tratando a depressão que o havia consumido durante os anos de fuga, mas também confrontando os demônios que o levaram aos crimes do passado. Quando saiu, era um homem diferente, determinado a passar o resto da vida reparando os danos que havia causado. Trabalhou lado a lado com Eva e Adrian para identificar e indenizar as famílias que havia prejudicado, usando parte da fortuna dos Belmont para esse propósito. A reconciliação entre pai e filha foi lenta e dolorosa, mas verdadeira. Eva aprendeu a separar o homem que amava na infância do criminoso que ele havia se tornado. E Giuseppe aprendeu que redenção não era um destino, mas uma jornada diária de escolhas melhores. Isabela Duarte
desapareceu dos círculos sociais paulistanos após a humilhação pública no tribunal. Alguns diziam que havia se mudado para o exterior, outros que havia se casado com um empresário de menor expressão. Adrien e Eva raramente pensavam nela, ocupados demais construindo sua própria felicidade para se importar com quem havia tentado destruí-la. Rafael Tavares tentou ainda por alguns meses criar problemas legais para o casal, mas suas investidas se tornaram cada vez mais desesperadas e infrutíferas. Eventualmente, desistiu e voltou sua atenção para outros negócios, descobrindo que algumas batalhas simplesmente não valiam a pena ser travadas. Foi numa tarde de primavera, exatamente 1 ano após o primeiro encontro deles na Calçada da Liberdade, que Eva descobriu estar grávida. Ela contou a Adrien da mesma forma simples e direta que caracterizava todos os momentos importantes entre eles. Durante o jantar, entre uma garfada e outra, como se anunciasse que havia chovido naquele dia. Adrien deixou o garfo cair no prato, os olhos se enchendo de lágrimas que ele não tentou esconder. Sério, foi tudo o que conseguiu dizer. Sério, confirmou Eva, sorrindo através das próprias lágrimas. Naquela noite, deitados na varanda sob as estrelas de São Paulo, eles conversaram sobre o futuro que estava crescendo dentro de Eva. Falariam, para o filho, sobre as dificuldades que enfrentaram, sobre os erros do passado, sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo através das circunstâncias mais improváveis. Você acha que vamos ser bons pais? Perguntou Adrien, acariciando a barriga ainda lisa de Eva. Acho que vamos tentar ser melhores que nossos pais foram, respondeu ela. E isso já é um bom começo. 3 anos depois, o jardim da cobertura havia se expandido ainda mais. Helena Belmont, uma menina de 2 anos com os olhos escuros do pai e o sorriso doce da mãe, corria entre as flores enquanto Eva a seguia, grávida de 6 meses, do segundo filho. Adrien observava as 2 mulheres de sua vida brincando no jardim que havia se tornado o coração de sua casa, e sabia que havia encontrado algo que nenhuma herança, nenhuma fortuna, nenhum império poderia comprar. Uma família verdadeira. Giuseppe, agora um avô dedicado que havia encontrado na neta, a motivação final para sua redenção, chegou para o almoço dominical carregando um buquê de rosas brancas, as mesmas que Eva havia deixado cair na calçada naquele dia fatídico. Para que são essas? Perguntou Eva, recebendo as flores com um sorriso. Para lembrar que, às vezes, as melhores coisas da vida nascem dos nossos momentos mais difíceis, respondeu Giuseppe, beijando a testa da filha. Adrien se aproximou e envolveu Eva por trás, as mãos descansando protetoramente sobre sua barriga. Ele pensou na cláusula cruel do testamento, que quase o havia destruído, mas que, no final, o havia levado ao maior tesouro de sua vida. Pensou no avô implacável que jamais conheceu o amor verdadeiro, e como isso havia moldado gerações de homens, Belmont, para a solidão e a frieza. A corrente havia sido quebrada. Helena cresceria, sabendo que era amada incondicionalmente. O bebê que estava para nascer seria recebido com alegria e ternura. E talvez nas próximas gerações, a família Belmont fosse lembrada não pelo dinheiro que acumulou, ou pelo poder que exerceu, mas pelo amor que soube cultivar. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de tons dourados que se refletiam no jardim florido, Eva se apoiou contra o peito de Adrien e sentiu a paz profunda de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Ela havia começado como uma vendedora de flores, lutando para sobreviver. Agora era uma mulher que havia descoberto que o amor verdadeiro era como uma semente. Podia ser plantado na terra mais improvável e, ainda assim, florescer em toda a sua glória. Eu te amo, sussurrou Adrien em seu ouvido, palavras que nunca se cansava de dizer e que ela nunca se cansava de ouvir. Eu também te amo, respondeu Eva, virando-se para beijá-lo enquanto Helena ria no meio das flores e o futuro se desdobrava diante deles como um jardim infinito de possibilidades. No final, eles descobriram que a verdadeira riqueza não estava nos bilhões da herança Belmont,
mas na capacidade de transformar dor em amor, solidão em família e contratos frios em promessas eternas. E como todas as melhores histórias de amor, a deles provou que quando duas pessoas certas se encontram no momento